vai cantando assim baixinho, continua o ministério. Estenda suas mãos agora e peça o Espírito Santo sobre eles. Peça agora que o Senhor derrame profundamente sobre a vida dele, a família dele, sua esposa, filhos. Que o Alistair agora ele possa ser repleto do Espírito Santo e que ele possa ser um canal de graça para cada um de nós nessa noite. Nós queremos entregar a ele ao coração da Virgem Maria, colocar ele debaixo da proteção da Santíssima Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Boa noite. Vocês podem chegar para frente, por favor. Chega para frente, por favor. Poucos aqui me conhecem. Meu nome é Alistair. Eu tenho 43 anos, vou fazer 20 anos de casado agora em dezembro. Eu tenho 2 filhos, um de 1 aninho e 2 meses e um de 9 meses. Um de 9 anos, perdão. Vocês podem sentar, tá? Hoje, quando eu estava vindo para cá, a convite do Alan, eu estava me recordando que em dezembro vão fazer 28 anos que daquele banco ali eu tive o meu encontro pessoal com Cristo. Vão fazer 28 anos em dezembro agora. Eu vim convidado para uma missa, minha família não era católica, minha família era de uma outra pensamento, né? Era uma kardecista. E eu vim por um outro motivo e acabei tendo um encontro pessoal com Cristo e foi o motivo que ele encontrou para me chamar e acabei ficando, né? E a gente é chamado por diversas situações na vida da gente. Mas, providencialmente, né, as leituras de hoje calham muito com o que a gente vai conversar hoje, tá? Eu queria fazer uma pergunta que vocês vão responder no íntimo do coração de vocês. O que é fé? Todo mundo aqui tem fé, certo? Mas o que é ter fé? Se você pensou no teu coração, ter fé é acreditar em Deus, você errou. Eu errei? Sim, se você falar que ter fé é acreditar em Deus, você errou. Ter fé não é acreditar em Deus. Vamos colocar alguns exemplos? Se você mora num apartamento, no 8º andar do apartamento, o que garante que aquele apartamento não vai cair, não vai desmoronar? E você mora lá, você entra nesse prédio todo dia. Você tem absoluta fé de que aquele prédio não vai cair, porque um engenheiro projetou, os pedreiros construíram com os materiais certos. Então você tem fé que aquele prédio não vai cair. Se você entra num avião, não sei se todo mundo aqui já andou de avião, ou não andou ainda, ou pretende andar de avião, né, voar de avião, você imaginar que aquele bicho de, sei lá, 100 toneladas levanta voo, fica mais leve do que o ar. É estranho de pensar. E a gente entra no avião assim mesmo. Pode dar medo, mas a gente entra. E a gente tem a fé que um piloto e o copiloto vão fazer com que aquele avião chegue no seu destino, pouse direitinho. Eu não tenho fé naquele cara? Eu não tenho fé no avião, em quem projetou, nos engenheiros? Se eu vou num médico, o médico fala que eu estou com algum problema de saúde, me manda tomar um remédio, por fé eu vou tomar nele. Eu vou ter a fé de que ele está me prescrevendo a medicação correta e que tenho fé que aquele medicamento vai curar minha saúde.
A gente tem fé em 30 milhões de coisas na nossa vida. Acreditar em Deus também é ter fé. Também é ter fé. A fé vai muito além do que simplesmente acreditar em Deus. Só que, para todas essas situações que eu exemplifiquei de fé, né, tem uma coisinha muito simples e básica que a gente cantou na primeira música que o ministério puxou aqui agora. Foi a primeira frase da primeira música que o ministério cantou, que é a base da fé, independente do quê. Se eu entro no avião, você vai sentar no avião, vai vir a aeromoça e vai falar: senhores passageiros, afivelem os cintos, se despressurizar o avião, vão cair máscaras, você deve usar máscara. O avião decola, você não pode soltar o cinto, depois que ele está ok, que você se desfivela, pode ir no banheiro. Eu, se falasse já em 4 mil metros de altura, falasse assim: não quero mais estar aqui, quero abrir a porta. Eu posso abrir a porta? Eu não posso abrir a porta, senão eu derrubo o avião inteiro. O Alan mora no apartamento que eu sei. Aí Nádia fala com ele assim: meu amor, eu quero quebrar essa parede aqui inteira e fazer, um ambiente aberto. O Alan pode quebrar uma parede de um apartamento? O que pode acontecer com o prédio? O prédio inteiro pode cair. Então ele não deve acatar o que a Nádia quer. Ele tem que acatar ao que a engenharia fala. Se eu vou ao médico e ele me diz que eu estou doente, me prescreve uma receita, eu devo fazer o que com o medicamento? Jogar fora? Dá para minha esposa? Não, a maluca é ela que está doente? Não, eu tenho que tomar aquele remédio. Nas 3 situações, tem uma palavrinha mágica que vai fechar o que significa fé. Qual foi a primeira música que vocês cantaram? Foi do Tony Allison. Alguém lembra? O que a gente fala? Senhor, eu quero obedecer. A palavra-chave para a fé é obedecer. Eu tenho que obedecer a aeromoça, eu tenho que obedecer o engenheiro, eu tenho que obedecer o que o médico prescreveu. Se eu tenho fé em Deus, não é, eu acredito que Deus existe. Isso o diabo também tem. Um ateu tem fé. Ele tem absoluta certeza que Deus não existe. A fé dele é que Deus não existe. E pronto. Porque ele não quer obedecer à presença de Deus. Ter fé é obedecer. E São Paulo vem falar que o justo é justificado pela fé. Mas o que é ter fé então? Vamos pegar um exemplo? Alguém sabe me dizer, de todos os 73 livros da Bíblia, a gente tem um personagem que ele é chamado de o pai da fé. Quem é esse cara? Alguém lembra? Abraão. Abraão é o pai da fé. Porque ele creu em Deus. Não. Os diversos personagens bíblicos acreditavam em Deus. O que Abraão teve de tão excepcional para que ele fosse chamado de o pai da fé? Vamos fazer uma retrospectiva muito rápida da vida de Abraão. Abraão não tinha filhos. E o nome Abrão, que era o nome dele, significa pai. Mas ele é um pai que não tem filhos. E naquele tempo, não ter filhos era considerado uma maldição. Era considerado um vexame. E que vergonhoso, né? Ele não tinha filhos e o nome dele era pai em hebraico. E quando Abraão tinha 75 anos, Deus aparece para ele: Abraão, eu vou fazer uma aliança com você. Eu serei o seu Deus. E eu multiplicarei a sua descendência. Pô, beleza, né? Mas o que eu tenho que fazer? Pega tudo que você tem e vai para o local que eu te ordenar. Se Deus aparecesse para mim hoje e falasse comigo: Alistair, pega tudo que você tem e vai para o lugar que eu te ordenar. A minha pergunta para Deus, eu, Alistair, com a minha fé pequenininha, beleza, é para onde? E Deus ia falar: não te interessa, você vai para onde eu te mandar. Tá, me dá a coordenada para jogar no GPS. Não, você vai, quando você chegar, você para, que eu vou falar que você parou. Tá, lá tem o que comer, tem plano de saúde, como é que eu vou? Enfim,
E tem colégio para as crianças? Trabalho para minha mulher? Como é que vai ser isso? Não, Abraão simplesmente chegou para a mulher dele e falou: Deus apareceu para mim. Qual Deus? Ele não falou o nome dele. Mandou a gente ir para um lugar. Para que lugar? Também não sei. Vamos embora. Não sei quem era mais doido, ele ou ela, que topou também ir, né? E a mulher dele, que era Sarai, foi também. E eles andaram 2.500 quilômetros a camelo. Não tinha ônibus, não tinha carro com ar-condicionado. Eles foram de camelo, levando tudo que eles tinham. Anos depois veio uma grande fome, tiveram que descer o Egito, mais 400 quilômetros, tudo a pedido de Deus, que ele foi ordenando. E quando Abraão tinha 99 anos, ou seja, 24 anos depois, 24 anos, ele indo para onde Deus mandava, sem ainda ter recebido a promessa, Deus aparece de novo. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Vou fazer uma aliança contigo. Opa, agora chegou a minha hora, né? Porque 24 anos ali, né? De um lado para o outro, se circuncise. Para quem não sabe o que é a circuncisão, é mais ou menos o que seria hoje a cirurgia de fimose, né? Então ele teria que cortar um pedaço do pênis, né? O prepúcio, que era o sinal da aliança, que inclusive até hoje os judeus fazem. Então você se circuncida e também a todos os homens da tua caravana que estão junto com você. Tá, e foi. Alguns anos depois, chega a promessa: você vai ser pai. Não, mas antes disso, quando ele faz a circuncisão, fala: bem, vou mudar teu nome, tá? Teu nome não vai ser mais Abrão, que significa pai, vai ser Abraão. É pior ainda, porque significa pai de uma grande nação. Ah, legal, você é o pai da grande nação, sim, cadê tua grande nação? Não, nem filho eu tenho. Olha que loucura na cabeça de Abraão. E beleza. Anos depois, a mulher dele engravida e nasce Isaac. Eu tenho 2 filhos. Toda vez que eu leio a história de Abraão, eu choro, me colocando no lugar da história. Quando o Isaac tinha aí seus 13, 15 anos, Deus aparece de novo. Abraão? Sim, Senhor. Pega teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas. E é a primeira vez que aparece o verbo amar na Bíblia. É com Abraão. É a primeira vez que aparece o verbo amar na Bíblia, é com Abraão ali. Pegue teu filho, a quem tanto amas, leve-o para o Monte Moriá. Fica 3 dias de caminho e lá você vai sacrificá-lo a mim. 3 dias ele andando com o filho e pensando: eu vou matar o meu filho, colocá-lo sobre um altar e tacar fogo no corpo dele. Imagina como não estava a cabeça de Abraão. E é muito interessante que no texto fala que Abraão vai subindo, o menino carregando o madeiro, né, a madeira para a lenha para poder fazer a fogueira. Quando chegam lá em cima, o menino ajuda a montar a fogueira e o altar, e o menino fala: Senhor, pai, nós temos aqui para o Senhor o altar, temos a lenha, mas cadê a oferta? Tadinho, era ele, né? E Abraão fala: Deus vai providenciar, meu filho. E quando ele levanta a faca para matar o filho, Deus fala: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Agora eu percebo que tu temes a Deus. Pomba, agora? Agora? Somente agora? Como assim, Deus? Agora eu percebo que amas a Deus. Então Deus primeiro, ele vem e pega de Abraão a fé dele, durante aqueles anos. Depois ele pega parte do corpo dele. E depois ele vai e pega o coração. Ou seja, Deus pega Abraão numa totalidade. E o fantástico dessa história toda, quando Deus pede o sacrifício de Isaac, se você pegar no hebraico, Deus não está dando uma ordem a Abraão. Deus está fazendo um pedido. Deus pede o sacrifício de Isaac. Deus não ordena. Nos primeiros casos, Deus ordenou. Pega tudo e vai, faça a circuncisão. No sacrifício de Isaac, Deus não obriga, Ele não manda, Ele pede. Se Abraão tivesse negado, ele não estaria desobedecendo a Deus. Ele não estaria cometendo um pecado. Mas ele confiava tanto naquele Deus, que ele fez.
Se é o que é melhor para mim, para o meu filho, para minha mulher, para todo mundo, eu vou fazer, Senhor, eu confio em Ti. Por isso Ele é o Pai da fé. Que fé, né? É muita fé. E por isso que eu falo, a minha fé é um nada. Porque eu acho que na primeira pedido de Deus é falar, como assim? Eu vou para onde? Lá vai ter plano de saúde, vou me dar trabalho. E essa é a nossa vida. Nós somos pessoas de pouca fé. Nós somos pessoas de fé minúscula. Jesus fala que a nossa fé, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente falaria para as montanhas, atira-se ao mar. E as montanhas iriam. Alguém imagina você mandando uma montanha ser atirada no mar e a montanha indo? Você imagina você falando isso, a montanha indo? Ou seja, qual o tamanho da nossa fé? Que a gente não consegue fazer isso. A fé, na verdade, ela é uma compactação de muitas coisas. Pensa o seguinte, como é que você faz um bolo? Um bolo você coloca trigo, você coloca leite, você coloca ovo, coloca fermento, uma pitadinha de sal, coloca um chocolate em pó, e aí bate tudo, bota no forno e forma um bolo. A fé é esse bolo formado por vários ingredientes. Quais são os ingredientes da fé? Perseverança, oração, Eucaristia, confissão, Bíblia, as virtudes teologais, estudo, oração diária, presença de Nossa Senhora, mas principalmente obedecer. A gente é muito fadado a falar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Ou então seja feita a vossa vontade, desde que seja a minha. Senhor, por que eu peço tanto uma Ferrari e o Senhor não me dá? O Senhor não me ama? Será que uma Ferrari vai ser o melhor para a minha vida? Senhor, eu quero tanto algo, e por que o Senhor não me dá isso que eu quero? Será que aquilo é o melhor para a sua vida, para a tua família? O primeiro ato de fé que eu tive assim, que Deus me falou muito claramente, foi nessa paróquia. Eu tinha meus 19 anos, e eu estava vivendo um namoro muito conturbado, eu era noivo de uma menina, eu tinha um namoro muito conturbado, e era claro que não estava dando certo, eu sozinho, ó, na Capela do Santíssimo, eu tirei minha aliança de noivado, botei em cima do altar, eu fui rude com Deus, eu falei assim, aqui ó, dá seu jeito aqui, ó. Dá seu jeito porque não está dando mais, e o que você decidir eu vou fazer. No dia seguinte meu noivado terminou. Deus foi rápido. Eu queria uma semana para ver o que ia acontecer e ele demorou 24 horas. No dia seguinte ele resolveu minha vida. Você lembra. A gente precisa ser ousado com Deus. A gente precisa ser ousado. Abraão foi, em Hebreus 6 diz que Abraão foi perseverante e viu a promessa se realizar, porque ele foi perseverante. Perseverante porque obedecia. Ele obedecia o que Deus mandava e foi perseverante. A gente precisa perseverar na nossa fé. E o primeiro ato é a obediência. Quantas vezes a gente percebe que o negócio está dando errado e a gente quer continuar no erro? A gente percebe Deus te mostrando, cara, não faz isso que você está vendo, que não, você está vendo Deus te falar. Mas você vai e fecha os ouvidos, você fecha os olhos. Não é bem isso. Como é que você quer perseverar, meu irmão? Como que você quer perseverar se você fecha os olhos? Não dá. Não tem como. Não dá. Mas para a gente obedecer a Deus, o primeiro passo é o passo mais complicado da nossa vida.
E é o passo que vai durar a vida inteira. É um negócio chamado arrependimento. O arrependimento é o maior passo da nossa vida e ele é dado dia após dia. A gente costuma falar que a gente se converteu. Eu tenho 28 anos de convertido. Só que a gente também pode falar que há 28 anos eu estou me convertendo. Que a conversão ela é diária. O que é converter? Se você pegar no dicionário, converter é você está indo para um caminho e você começa a virar para outro. Você faz uma curva. Ou seja, eu estou indo para lá, mas na verdade eu tenho que chegar aqui. Então eu vou me convertendo dia após dia. Dia após dia você vai modificando um pouco da sua vida. E aí vem a segunda música que vocês cantaram. Qual foi ela? Uma obra nova. Cristo quer fazer em mim uma obra nova e o meu coração quer... Meu coração, ele quer... É fácil você modificar o que você é? O católico tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Eu te digo, você vai para o inferno assim. Você vai para o inferno assim. Se você não se modificar, você vai para o inferno. Isso é fato. Não tem como chegar a Deus sendo a mesma pessoa que você sempre foi. Não dá. Qual era a profissão de Pedro? Pedro apóstolo. Ele era pescador. E um dia Jesus olha para ele e fala: tu não serás mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Isso não somente pela profissão de Pedro, mas pelo que a pesca representa. Se eu estou em cima de um barco, o peixe, ele está no seu habitat natural. Eu jogo o anzol, fisgo o peixe com algo atrativo e puxo ele para fora da água. O que acontece com o peixe dentro do meu barco? O que acontece com o peixe? Ele morre. A barca é a igreja. Pedro é o Papa. Existem muitos anzóis que nos convidam a vir para dentro dessa barca. E quando eu vou para dentro dessa barca, o que acontece comigo? Eu vou morrer. O peixe, ele precisa morrer. Mas quando que nós morremos? Quando a gente começa o nosso processo de conversão e arrependimento. A gente morre para o mundo. A gente morre para aquele habitat natural que você estava. Quando eu estava no mundo, eu era um peixe que nadava junto com todo mundo. Um dia a igreja me pega, Cristo me pega, me joga para dentro da igreja. Eu preciso morrer para aquele mundo que eu vivia. Não tem como eu estar dentro da barca de Pedro, com a presença de Cristo, estando também dentro da água que eu vivia antes. Não dá. Não tem como você estar dentro da barca, a igreja, estar também dentro da água. Não dá. A maioria dos católicos quer estar dentro da igreja, mas vivendo coisas que vivia antes. Vou dar um exemplo. Eu tenho 28 anos como de igreja, né? Então eu conheci, por exemplo, o nosso grandiosíssimo Dom Alano. Foi ele que me crismou aqui. Dom Alano fez uma coisa fantástica na nossa diocese que se manteve e que grande parte dos bispos foram fazendo no Brasil. Proibir bebida alcoólica nas festas religiosas. Então, se você vai ter a festa Santa Teresinha, tem bebida alcoólica aqui? Não. Isso é uma ordem de Dom Alano que tem mais de 20 anos. Por quê? É proibido beber? Não. Provérbios diz que o vinho em demasia que é perdição para a alma. Então não tem problema a bebida alcoólica. Mas então por que Dom Alano tirou a bebida alcoólica de dentro das nossas festas? Também porque tem pessoas que não sabem beber, mas simplesmente por causa de uma coisa. Eu estou ali num bar, tocando sei lá que tipo de música, está todo mundo bebendo.
Eu saio do bar, venho para cá para continuar bebendo, para fazer a mesma coisa? Só muda a música? Ou seja, cadê a igreja que está fora dessa água? O católico tem que ser diferente. O católico não pode ser igual a todo mundo. Não dá para ser igual ao mundo. É literalmente você remar contra a maré. Você quer ver que você está indo no caminho certo? Quando começam a te perseguir, quando começam a te criticar, quando começam a zombar de você, quando começam a perceber que você é diferente de todo mundo. Exemplo, você está lá no teu trabalho, vamos todo mundo no bar, aí você nega. Não vou, não é um ambiente legal para mim. Eu trabalhei numa empresa que toda sexta-feira todos os homens da empresa iam para um bordel que tem ali na Ponta da Saudade. Graças a Deus, eu posso dizer, eu nunca entrei num bordel na minha vida. Quando eu era mais novo, eu tinha até curiosidade de imaginar o que acontecia lá dentro. Deus me livre, a curiosidade, graças a Deus, sumiu da minha mente depois que comecei a participar da igreja. Toda sexta-feira eles iam. Aí um dia, mas Alice, por que você nunca vai com a gente? Eu falei, não, lá não é lugar para eu estar, não. Cara, a gente não vai para fazer nada, a gente não vai para atrair mulher, a gente vai para beber, se divertir. Eu falei, você quer me chamar para beber e se divertir? Vamos na tua casa. Ou a gente vai lá no Cadima Shopping, a gente senta lá, pede uma cerveja, cada um, a gente come uma coisinha. Lá eu vou com vocês. Num bordel, não. E mas tu é chato, hein? Não, eu sou católico. Não é lugar para mim. Não é lugar para eu estar lá. Eu lembro muito quando eu era do grupo jovem aqui, eu participei do grupo jovem aqui, e eu usava um crucifixo, né? E teve um dia que eu tirei o crucifixo, o Roberto, que hoje é diácono, ele passou, ué, Alice, cadê teu crucifixo? Eu falei, não, eu tirei o crucifixo porque ontem eu fui num lugar que não era legal para eu estar com o crucifixo. Ele falou, se não era legal para a cruz estar lá, não era legal para você também estar, não. É fato. Se não é legal para um crucifixo entrar, não é legal para eu também estar lá, não. O católico precisa entender que a gente não precisa e não deve vivenciar o que o mundo oferece. A gente está no mundo de passagem. A gente não é do mundo. A gente está no mundo. A conversão, ela é uma ruptura com o pecado. A gente precisa romper com o pecado, sair dessa água que a gente vive. Porque é uma água de lama, é uma água suja. A gente vem para o barco para morrer para essa lama, para começar uma vida nova, para a gente ser lavado, para a gente começar uma vida nova. E dentro dessa barca que é a igreja, que é a barca de Pedro, mas onde Cristo está ali dentro, a gente rompe com o pecado para renascer no amor. Esse mesmo amor que foi citado com Abraão. E olha só que interessante, com Abraão é citado pela primeira vez a palavra amor, o termo amor na Bíblia. E a gente percebe que era um grande amor de um pai para o seu único filho, um filho que sobe um morro, sobe a montanha para ser sacrificado carregando madeira. Se assemelha com uma história que acontece 1000 anos depois. Um filho único que sobe o mesmo Monte Moriá. O monte que Isaac subiu é o mesmo monte que Jesus subiu, que é o monte onde ele foi sacrificado, o Calvário, carregando a cruz, carregando a madeira. A única diferença é que Isaac foi poupado, Jesus foi até o fim, porque precisava ser desse jeito. Então, tem muito católico, tá? Pregando o seguinte, Deus é amor, então Deus me ama, Deus é compaixão, não tem problema o que eu faço da minha vida, porque Deus vai me perdoar. Deus vai me perdoar porque Ele me ama. Não, quando o padre fala do inferno, eu até me benzo, porque Deus me livre de falar de inferno, não gosto nem de falar essa palavra inferno, porque isso não existe. Ou se existe, quase ninguém vai para lá. Garanto. O inferno está cheio. O inferno está cheio. E Jesus fala que é um lugar que tem choro e ranger de dentes. Ou seja, o lugar lá é feio. O negócio é complicado. E tem muito católico indo para o inferno, porque acha que não vai.
Porque acha que Deus é amor, eu posso continuar na minha vidinha, eu posso continuar fazendo o que eu quero. Casal de namorados, por exemplo, eu posso ter uma vida sexual ativa. Um casal que é casado, bonitinho na igreja, eu posso ter a minha amante, eu posso continuar mentindo, eu posso continuar roubando, eu posso continuar fazendo o que eu quero, porque Deus depois me perdoa. Depois eu vou lá e me confesso. Eu me confesso e Deus me perdoa. Você está abusando da graça de Deus, se tu pensa assim, tá? Se você pensa assim, você está abusando da graça de Deus. E você está cometendo um pecado muito grave, que é a presunção. É achar que você vai ser salvo, independente do que tu faça. Fazendo coisa errada. Isso é presunção. O catecismo condena a presunção. A gente precisa mudar de vida. Arrependei-vos. A gente precisa se arrepender do que a gente sempre foi. A gente precisa se arrepender do que a gente é. A gente canta misericórdia no ato penitencial. A gente canta a misericórdia de Deus. A palavra misericórdia significa perdão aos miseráveis. Eu sou um miserável. Eu não merecia estar sentado nessa cadeira, mas Deus quis que eu estivesse aqui. E já que eu sou um miserável, eu não mereço estar aqui, mas Ele quer, eu preciso fazer por onde? Eu preciso fazer por onde para vivenciar esse amor abundante que Ele tem por mim. Eu não posso continuar sendo o mesmo. Eu sou casado, eu vou fazer 20 anos de casado. Hoje, antes de vir para cá, minha mulher ela ia vir, só que o meu filho menorzinho está na fase que é muito complicada, então ela acabou não vindo. Antes de vir para cá, ela chegou, ela foi tomar banho, eu falei, vem cá, estou abrindo o coração aqui, gente. Abracei ela, falei, eu quero te pedir desculpas, tá? Às vezes por eu ser irritado, por eu ser ignorante, por eu ser grosso, por eu ser teimoso, por eu às vezes falar o que não devo, por às vezes eu falar besteira, por às vezes eu não te respeitar, por às vezes eu não te obedecer. Mas obrigado, porque você está sempre do meu lado e você faz com que eu seja um homem melhor e você não desiste de mim. Ela falou comigo, eu te amo até quando eu te odeio. Eu te amo até quando eu te odeio. E vamos ficar juntos assim até o finalzinho, eu e você. Aquela grande mulher de 1,5 metro. Eu preciso mudar. Porque às vezes eu sou uma pessoa extremamente grossa quando eu quero ser grosso. Eu sou muito ríspido quando eu quero ser ríspido. Imagina se eu só dou patada na minha mulher. Cara, ela não vai ficar comigo. O ser humano nasceu para felicidade. Uma vez ela falou comigo, Alistair, você é o homem da minha vida, sabe? Eu sou louca de amor por você. Mas se for para você me destratar, eu vou sofrer longe de você. E ela está certa. E por que eu vou fazer o meu Deus sofrer? Será que eu amo Deus verdadeiramente se eu faço Ele sofrer? O meu pecado faz Deus sofrer todo dia. Por isso eu preciso modificar. Eu preciso me converter. Se eu estou indo para lá, que é um caminho de perdição, que é um caminho errado, eu tenho que obedecer. Senhor, eu quero obedecer a Tua voz. E eu quero ser uma obra nova, que o meu coração seja modificado. E a gente clama, vem Espírito Santo. Em Pentecostes, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo. Só tem 2 maneiras de você desamassar o metal. Se eu tenho uma vara de metal amassada, tem 2 maneiras de eu desamassar essa vara. A primeira é eu batendo nela. Eu pego o martelo e começo a bater. A segunda maneira, eu boto ela no fogo e ela fica maleável. Se eu sou essa vara de ferro, as 2 maneiras são muito dolorosas. Ou eu me converto e me desentorto por ação do Espírito Santo, que Ele vai me queimar, e Ele vai queimar tudo aquilo que não é bom, e queimar dói. Ou então, eu vou deixar que o mundo bata em mim. Eu vou apanhar e aprender na dor. O problema todo é que nessa segunda opção pode ser que não dê tempo. Tem muito católico achando, um dia eu mudo. Não, eu estou fazendo isso aqui, mas um dia eu vou parar de fazer.
Quanto tempo você tem de vida ainda? Eu não sei se ao sair daqui eu chego em casa vivo. Pode ser que ao descer aquele degrau ali eu tropece, bate com a cabeça no chão e morra. É uma realidade, gente. Eu vou dar um testemunho. Nos últimos 3 meses, eu quase morri por 3 vezes, de forma muito séria. Eu fui atropelado de moto, eu estava de moto, um carro passou por cima da minha moto. Se eu não pulo, Deus me tirou dali da moto. Se eu não pulo, eu tinha morrido. Acabou com a moto da minha mulher. No mês seguinte, eu viajei no fim de semana para a praia com a minha esposa, meus filhos. Na volta de Rio das Ostras, finalzinho ali, chegando, já em Muri ali, aquela curva bem chatinha. Eu tranquilo com o carro, não estava correndo, estava uma neblininha. Eu entrei numa curva, senti a traseira do carro sair. Quando eu entrei na outra, o carro rodou. O carro rodou 2 vezes. Ali eu podia ter morrido e matado a minha família inteira. E há um mês atrás, eu levantei para ir no banheiro de noite. Eu estava no banheiro urinando, quando eu vi, eu estava no chão, minha mulher batendo no meu rosto. Alistair, acorda! Eu fiquei desacordado 2 minutos no chão. Não sei o que aconteceu comigo. A linha da vida sumiu nesses 2 momentos. Eu estou fazendo exames ainda para entender se é algo físico, se é algo psicológico, cansaço do trabalho, um burnout, não sei. Mas eu podia ter caído e batido com a cabeça na privada e ter morrido, não estar aqui agora, pregando para vocês. Será que a gente tem tempo para se arrepender? Para buscar a conversão? Será que a gente tem tempo? Que às vezes você está pensando assim, não, daqui a um mês eu vou largar esse pecado. E se você morre antes? Vocês lembram, para finalizar, vocês lembram aquela tragédia que teve em Brumadinho, que a represa desabou e levou todo mundo, né? Matou muita gente. Imagina que você é um trabalhador que morreu e que de noite você pensou assim, amanhã eu vou mudar de vida. Porém a represa veio antes e aquela lama inteira te matou e não deu tempo de você mudar de vida. Você foi para o inferno. Deus queira que aqueles que morreram lá estivessem arrependidos, tivessem buscado Deus. Mas a vida ela é assim. Ela vem a qualquer momento e um sopro. Êxodo 18 diz o seguinte, Ezequiel, perdão. Se o justo renunciar à justiça e fizer o mal, à imitação de todas as abominações praticadas pelo ímpio, poderá ele viver fazendo isto? Não. Toda a justiça que praticou já não será lembrada. Antes, em virtude da infidelidade que ele praticou e do pecado que cometeu, ele morrerá. Eu tenho 28 anos de igreja. Se eu sair daqui agora e der um contra-testemunho, levar algumas pessoas a pecarem, todos esses meus 28 anos, com tantas coisas legais que eu pratiquei, que eu fiz, que eu conheci, que eu preguei, não terão valor. O que vale é o hoje, gente. O que vale é o agora. Tudo que eu fiz de bom não é mérito meu. Não fiz mais que a minha obrigação. Tudo que eu fiz de ruim é esquecido se eu verdadeiramente me arrepender. O que vale é o agora. O que vale é o hoje. É igual Alcoólicos Anônimos, somente hoje. Somente hoje eu vou amar a Deus, somente hoje eu não vou ter pecado, somente hoje eu vou ser fiel, somente hoje eu vou ter uma vida de oração fantástica, somente hoje eu vou ter Deus como meu melhor amigo. Amanhã, acordei de manhã, Deus, obrigado por ter acordado, obrigado por estar aqui junto comigo, somente hoje eu vou te amar, somente hoje eu vou te servir, somente hoje eu vou ter uma vida de oração, somente hoje eu não vou... É o dia após dia, é o agora, porque pode ser que daqui a meia hora eu não esteja mais aqui. Pode ser que amanhã o Alan venha falar, gente, o Alistair bateu de carro, indo para casa e morreu. É uma realidade.
A gente precisa se reconciliar com Deus. E é hoje. A gente não pode deixar para amanhã. Assim como Abraão é o pai da fé, a Bíblia fala de uma mulher que representa toda a potencialidade de uma fé. Quem é essa mulher? É Maria. Quando Maria ela dá o sim ao anjo, ela não sabia como seria, ela não sabia de que forma, o que iria acontecer, o que aconteceria com ela, com o casamento dela, que ela já estava prometida em casamento. Pela prática judaica, ela já estava casada com José. Ela não sabia o que daria para Jesus, porque ela era extremamente humilde, pobre. Ela apenas disse: eis aqui a escrava do Senhor. Uma pessoa que se coloca sob a escravidão, ela tem uma total confiança de que tudo vai ser dado para aquela pessoa. Então, quando eu me coloco como um escravo de Maria, eu tenho a certeza que ela nunca vai deixar faltar nada na minha vida. Como eu me coloco como um escravo do Senhor, eu tenho a certeza que Ele vai cuidar de mim. Quando a gente fala, que é uma coisa tão clichê, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu tenho a certeza que não vai faltar nada de bom, mas também não vai faltar nada de ruim. Não vai faltar dor, não vai faltar desespero, não vai faltar perseguições, não vai faltar angústias, não vai faltar briga. A única certeza é que Deus vai estar de mão dada comigo. Alistair, eu estou aqui com você, cara, e eu vou te ajudar a sair dessa. Eu vou te ajudar a vencer tudo isso, porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Saia dessa lama, meu irmão. Seja um peixe que saia realmente do pecado e viva como Maria, que disse o sim, que nunca duvidou até as consequências finais da cruz. Mesmo que uma espada transpassou a alma dela, ela estava ali, fiel. Ela é a mãe fiel.